Você tem que ser o melhor sempre. Você tem que ser melhor do que todo mundo. Você tem que ser o cara para ter o seu lugar assegurado neste mundo, onde o sol brilha cada vez mais para poucos, ou cada vez menos para a maioria e mais para poucos. Ficou meio confuso isso. Mas na visão do mundo atual, da sociedade atual, do mercado de trabalho, da competição, do mundo financeiro, das tecnologias, das invenções, das novidades, das bugigangas que são atiradas no mercado de consumo, nessa perspectiva toda, você tem que ser o melhor, porque senão você não vale nada. Mas será que é assim na vida? Será que nós estamos aqui para sermos os melhores? Esse é o objetivo da nossa vida aqui na Terra? Sem falar que, na maioria dos casos, aqueles que querem ser os melhores são os mais medíocres, na verdade. Numa perspectiva de visão das coisas, de percepção, de sensibilidade, de verdadeira criatividade, e não essa criatividade padronização e artificial dos dias atuais, que não é uma criatividade. Então, aqueles que procuram ser os melhores e fazem de tudo para ser os melhores são os mais bitolados, na maioria dos casos, porque vivem apenas para isso, para uma performance, para uma apresentação, para o palco. Essas pessoas vivem para o palco, compreendem, entendem e encaram a vida como um grande palco, onde se deve apresentar uma performance. Mas nós, seres humanos, não estamos para isso aqui na Terra. A humanidade não está para isso. Estamos aqui para nos desenvolvermos espiritualmente, para melhorarmos, para resgatarmos os nossos laços kármicos, para nos libertarmos da vaidade, da arrogância, da prepotência. Estamos aqui para nos desenvolvermos, para gerarmos frutos. A figueira que não produz frutos é cortada e atirada ao fogo. Isso Cristo já disse. E ele se referia, na verdade, aos seres humanos. Então nós precisamos ser como figueiras que geram frutos. E aquele camarada competitivo, que quer ser o melhor em tudo, o melhor sempre, que passa por cima dos outros, ele gera frutos? Ele é uma figueira frutífera? Ou é uma árvore estéril, no sentido existencial, espiritual e humano? É uma árvore estéril. Aquele que quer ser o melhor sempre, ele vive apenas para a sua performance no mundo do trabalho, no mercado de trabalho. E isso é muito pouco. Isso é reduzir a sua vida apenas ao sustento, à sobrevivência. Cristo mesmo disse: olhai para os lírios do campo, eles não tecem e nem fiam, mas se vestem de forma maravilhosa. Olhai os pássaros, eles não plantam, eles não colhem, eles não pilham em celeiros, mas Deus oferta para eles tudo o que eles precisam. E nós, seres humanos, será que nós não deveríamos encarar a vida assim? De forma um pouco mais relaxada, de forma um pouco mais tranquila, compreendendo que somos criaturas de Deus, que estamos aqui na obra do Criador,
e que precisamos buscar primeiramente a harmonização com as leis espirituais? Será que não é isso que devemos buscar, em vez de querermos ser os melhores sempre? Em vez de querermos ser os melhores, deveríamos nos preocupar em dar o melhor de nós, como seres humanos, como pessoas. Quando eu falo dar o melhor, é buscar a melhor sintonia possível junto às leis espirituais para viver em harmonia com elas. Dar o melhor de si para viver em harmonia com as leis espirituais. Aquele que vira um pitbull do mercado de trabalho, ele nada sabe das leis espirituais, vive numa completa desarmonia com as leis espirituais. E por quê? Porque foca o seu olhar apenas na sobrevivência, na comida, na bebida, na roupa, no lazer fútil que é utilizado para, nos momentos de folga, esquecer-se um pouco com as atribuições opressoras. Porque mesmo aqueles campeões, que são os melhores em tudo, levam uma vida infernal em muitos aspectos. Carregam um fardo gigantesco, que é o fardo do cabeção, que compete o tempo todo com todos, a cada instante. Isso é um fardo, isso é infernal. A melhor coisa é viver a sua vida de forma mais despreocupada, tranquila, serena, numa boa vibração, sem ser medíocre, é claro, sem ser vagabundo, sem querer viver às custas dos outros, sem ficar imitando. Quando eu falo uma vida tranquila, eu falo de dar o melhor de si em termos de sintonia para alcançar uma sintonização com o cosmos, com as leis espirituais. Nisso o ser humano deve dar o seu melhor. E no demais, no mundo do trabalho, precisa trabalhar, ganhar o seu sustento. Nada o ser humano deve receber de graça, a lei da causalidade o determina assim. Tudo o ser humano precisa merecer para ganhar. Então, nós precisamos de uma harmonização com essas leis espirituais, a lei da causa e do efeito, que o ser humano tem que dar algo para receber, a lei da igual espécie. O ser humano precisa buscar encontrar os seus iguais e viver e trabalhar em meio a eles, porque daí surge a harmonia. Entre pessoas muito desiguais espiritualmente surge a desarmonia, e daí o que sobra, por fim, é apenas a competição. A competição, ela é resultante, em boa medida, da desobediência da lei da igual espécie. Se as pessoas andassem mais com os seus semelhantes, com os quais têm uma sintonia, as pessoas não seriam tão competitivas, trocariam mais, informações, saberes, experiências, conhecimentos, bons momentos. Mas como as pessoas estão aí numa sociedade que não obedece à lei da igual espécie, que impõe uma igualdade artificial por meio de leis, como as pessoas estão aí nessa sociedade de pessoas desiguais, que não se entendem, que não se compreendem, que tudo acaba virando uma guerra e uma competição entre os desiguais que não se entendem, se devoram, e onde uns querem ser melhores do que os outros. Então a lei da causa e do efeito, a lei da igual espécie e a lei da gravidade espiritual, que quando o ser humano encontra uma leveza, quando ele alcança uma leveza interior, ele vibra numa frequência mais baixa ou mais
elevada. E daí encontra os seus iguais através da afinidade na vibração e na frequência. E daí surge a paz entre os iguais, a cooperação. Daí surge o verdadeiro amor ao próximo. Isso não significa que devemos abandonar aqueles que estão numa vibração ainda inferior, mas temos que auxiliá-los de forma correta a encontrar o seu caminho por meio da palavra verdadeira, que diz a verdade, mas infelizmente aqueles que estão numa baixa vibração querem apenas prazeres, satisfações, produtos, bugigangas do mercado de consumo. E daí, para adquirirem essas bugigangas, partem para a baixaria competitiva. Existe hoje uma baixaria competitiva na vida em sociedade, que não leva a nada. E tudo isso resultado da desobediência às leis espirituais, ou pior, o total desconhecimento das leis espirituais. Olhem só o quão a harmonização com essas três leis, da causalidade, ou causa e efeito, a lei da igual espécie e da gravidade espiritual, já ajuda o ser humano a viver melhor, se encontrar a si mesmo, encontrar os seus semelhantes. Essas três leis são básicas para o surgimento da paz e da harmonia na vida em sociedade, conforme Abdrushim explicou em sua obra Na Luz da Verdade. Os seres humanos precisam começar a reparar na atuação dessas leis. E como tudo melhora em termos de bem-estar espiritual, quando o ser humano atua junto com essas leis. E quem vive essas leis, quem vive nessas leis não quer ser o melhor, mas busca dar o melhor de si, humildemente, modestamente. Procura ser original em primeiro lugar. Então, antes de querer ser o melhor nas perspectivas dos dias atuais, que o ser humano busque ser original, que ele busque ser ele mesmo. Esse é o caminho para se sentir bem consigo mesmo e depois com os outros. Está praticamente tudo errado nos dias atuais. A vida virou uma guerra. A vida virou uma guerra. Por quê? Porque pessoas ignorantes espiritualmente, que desconhecem as leis espirituais, transformam tudo numa guerra, numa confusão, num combate, numa decadência, numa mediocridade. Então, para que querer ser o melhor? Basta apenas querer ser. Basta apenas querer ser e se sentir bem consigo mesmo, sendo aquilo que se é, porque a maioria esmagadora das pessoas não é o que é. Elas sufocam o verdadeiro eu, em detrimento dessa competição, em detrimento dessa busca por ser o melhor sempre em tudo. Quem quer ser o melhor sempre em tudo, ele aniquila o seu verdadeiro eu. Ele vira apenas um boneco inflável, inflado pela vaidade. Um boneco inflável, inflado pela vaidade. E assim, o indivíduo soterra completamente o seu espírito e nada sobra dele senão uma carcaça vazia que vai indo de um lado para o outro, esbarrando em tudo, causando incidentes, acidentes, grosserias, violências e coisas da pior espécie, porque o ser humano pós-moderno realmente virou uma tragédia ambulante e que quer ser o melhor em tudo, que quer passar por cima de todos, tornando a vida cada vez mais trágica e sem sentido. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu, gente!